Muito bem, mais uma aula do nosso curso de Medicina Aeroespacial, falando aqui do sistema respiratório na parte 2, agora sobre o transporte de oxigênio no sangue, né? O transporte de oxigênio pelo sangue é feito principalmente pela hemácia, que é uma molécula que é uma célula sanguínea, chamada também de glóbulo vermelho. Dentro da hemácia existem muitas hemoglobinas, que é uma molécula que possui 4 grupos M. Na verdade, a molécula ela é dividida em 4 subunidades. Cada subunidade tem um grupo M, que é um grupo que tem um ferro, que é onde o oxigênio vai aderir. Ok? Muito bem, aqui está então a molécula da hemoglobina, dividida em globinas. São 4 globinas, cada globina com o seu grupo M, tá bom? As globinas recebem nome, dependendo da sua composição. Pode ser globina do tipo beta, pode ser alfa, pode ser várias, tá certo? Então, as hemoglobinas não são todas iguais, existem diferentes hemoglobinas, isso é importante. Isso tem importância para a aviação. Vamos ver por quê. A hemoglobina que mais temos no nosso sangue é a hemoglobina do tipo A. Ela é normal do adulto. Ela tem 2 globinas do tipo alfa e 2 do tipo beta, tá bom? A maior parte das hemoglobinas do nosso sangue é formada desse tipo. Mas existem algumas outras hemoglobinas diferentes. Vou chamar a atenção de 2 aqui. Uma é a hemoglobina do tipo F, que é a hemoglobina fetal, e ela é interessante que ela tem uma capacidade de agarrar o oxigênio com mais força do que a hemoglobina do tipo A. Isso é importante, porque o feto ele tem que roubar o oxigênio, é isso mesmo, ele rouba o oxigênio da mãe, lá na placenta. Então precisa da hemoglobina dele ter uma capacidade de roubar e segurar o oxigênio maior do que a hemoglobina normal. Tá certo? Que é a hemoglobina do tipo A. E eu gostaria de chamar muita atenção para um outro tipo de hemoglobina importantíssimo para a aviação, que é a hemoglobina do tipo S, chamada de hemoglobina falciforme. Essa hemoglobina ela tem em quantidade muito pequena no nosso sangue e nem faz diferença. Algumas pessoas possuem essa hemoglobina do tipo S em uma quantidade muito maior e isso vira uma doença. Isso chama anemia falciforme ou drepanocitose. Então, aqui temos a hemoglobina do tipo A, a principal hemoglobina do adulto, possui um grupo M em cada globina, cada um transporta um oxigênio. A hemoglobina do tipo S, o problema é quando ela fica sem oxigênio, ela fica alongada e pouco solúvel. Ela então cristaliza dentro da hemácia, fica em forma de foice. Daí o nome anemia falciforme, porque as hemácias, a hemoglobina fica em forma de foice e força a hemácia a ficar em forma de foice, ao contrário daquele formato redondinho que costumamos ver das hemácias. Isso geralmente dá fragilidade, formação de trombos, que são coágulos que entopem as veias. Então, o que acontece? A pessoa que tem essa doença chamada anemia falciforme, quando ela fica sem oxigênio, a forma não oxigenada fica alongada, deposita, entope vasos sanguíneos e a pessoa pode até morrer. Portanto, uma pessoa que tem anemia falciforme, que tem uma quantidade grande de hemoglobina do tipo S no sangue, não pode ser piloto, tá certo? Aqui está a hemácia normal, aí aqui está a hemácia falcizada, aqui em forma de foice, falciforme, porque as hemoglobinas que estão aqui dentro estão todas alongadas. Observe aqui então algumas hemácias normais redondas e algumas em formas de foice que vão entupir, tá certo? E então, será que você pode ser piloto? Será que você tem anemia falciforme? Talvez você não saiba, mas a sua mãe sabe, porque quando você nasceu, foi feito um teste chamado teste do pezinho, que tira uma gotinha de sangue do neném e faz exame para algumas doenças, uma delas é a anemia falciforme. Então vai aí a dica, assim que você chegar em casa, pergunte para sua mãe o que deu no teste do pezinho. Se, infelizmente, ela lhe disser que deu um problema chamado anemia falciforme, você já sabe que não poderá ser piloto de avião. Vamos ver aqui um vídeo mostrando a falsização dessas hemácias. Muito bem, estamos vendo aqui a hemácia ficando em forma de foice, com pouco oxigênio e entupindo então o vaso sanguíneo. Observe, elas acumulam e vão fazer um bloqueio, tá certo? E isso acontece por causa de uma mudança no DNA da célula, tá certo? Nós temos aqui
os aminoácidos, se tem uma troca aí de uma timina por adenina, isso já provoca essa doença chamada anemia falciforme e vai então formar esse alongamento das hemácias. Muito bem, o oxigênio é transportado pela hemoglobina, como vimos, 99% do oxigênio é transportado pela hemoglobina, apenas 1% do oxigênio é transportado no plasma dissolvido. Quando você quer aumentar essa quantidade, porque o paciente de repente não tem muita hemoglobina, você pode colocar ele numa câmara hiperbárica e, sob alta pressão, você consegue aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, que vai adquirir então um percentual maior do que 1%. É interessante que a hemoglobina, então, ela pode ficar com ou sem oxigênio, né? No pulmão ela recebe oxigênio, quando ela vai lá para o músculo da perna, ela solta o oxigênio e é possível a gente medir qual é a saturação das hemoglobinas do sangue pelo oxigênio, ou seja, qual a porcentagem das hemoglobinas que estão com oxigênio. Como isso é feito? Existe um aparelhinho que colocamos no dedo que vai medir a cor do nosso leito ungueal. O que é isso? A gente não pode estar com esmalte, né? Ele vai medir a cor da nossa unha. Já aprendemos que quando o sangue está mais vermelhinho, ele está mais oxigenado. Quando ele está mais azulzinho, ele está sem oxigênio. Então, esse detector aí vai avaliar a cor do nosso dedo para observar se a gente está com pouco ou muito oxigênio. É importante entendermos que a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio ela tem que variar. É importante que a hemoglobina segure com força o oxigênio no pulmão, mas quando ela chega no cérebro, no músculo, ela tem que soltar o oxigênio. Então, alguns fatores cuidam disso. Por exemplo, um deles é o pH. Quando o pH está ácido, é o que acontece, por exemplo, no músculo, a afinidade entre hemoglobina e oxigênio diminui e a hemoglobina solta o oxigênio. No pulmão, é um lugar mais básico, a hemoglobina segura o oxigênio. Outro fator importante é a temperatura, que da mesma forma no músculo, lugar quente, diminui a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, e a hemoglobina então solta o oxigênio. No pulmão, que é um lugar mais frio, a hemoglobina segura o oxigênio. Transporte de gás carbônico pelo sangue. A gente estava vendo o transporte de oxigênio e nós aprendemos que o oxigênio precisa da hemoglobina para ser transportado, porque a maior parte do oxigênio é transportado pela hemoglobina. Isso não acontece com o gás carbônico. O gás carbônico ele é transportado principalmente na forma de bicarbonato, porque quando o gás carbônico entra em contato com a água, ele faz uma reação química, se transforma em ácido carbônico e depois num sal do bicarbonato. Mas uma parte do gás carbônico é também transportado pela hemoglobina e uma parte é dissolvida no plasma. Essa é a reação, então o gás carbônico em contato com o sangue, a água do sangue é transformada em ácido carbônico e depois aqui em bicarbonato. É isso então, muito obrigado e até a próxima aula.